no site da CIP. Recordar-vos também que se alguém durante o estudo quiser escrever aí no bate-papo alguma questão que queira meter ao Paulo Oliveira, pode sempre escrever aí no bate-papo. E também deixar dizer-vos, eu vou tentar recordar-vos, não me esquecer de vos recordar no fim novamente, mas desde já também a dizer que durante o mês de Abril não vai haver estudo bíblico à segunda-feira. Isto porque durante este mês de Abril vai haver a Páscoa e nós nas igrejas sempre estamos mais ocupados com ensaios e com atividades durante esta época de Páscoa. E então, para poder libertar a todos, vamos fazer aqui umas férias de Páscoa durante o mês de Abril, do estudo bíblico, e depois regressamos logo na primeira segunda-feira de maio. Também podem já pôr nas vossas agendas, primeira segunda-feira de maio, estamos de volta com o estudo bíblico de João, continuamos a estudar João. Então, agora sim, Paulo, a palavra é tua. Ok, então, boa noite a todos, aqueles que já estavam e chegaram agora. Hoje nós iremos ver aqui o capítulo 5 do Evangelho de João. E, entretanto, eu peço que não estranhem às vezes haver uma pequena quantidade de texto que é abordado, outras vezes maior, mas procuro seguir mais ou menos ideias que João agrupou no Evangelho e que vão juntas, e hoje iremos abordar um capítulo inteiro, porque vai também começar como que uma nova secção na narrativa deste Evangelho. Só para recordar, uma forma simples como o João tem o Evangelho estruturado, ele tem os primeiros 18 versículos em que nos dá uma introdução a tudo aquilo que ele vai desenvolver no Evangelho, com o propósito que nós já vimos, que ele menciona quase no fim, de que aquilo que ele escreve é uma seleção de sinais, de coisas que Jesus disse, para que quem lê o seu Evangelho creia quem é Jesus e, crendo dessa forma em Jesus, tenha a vida eterna. E este é um padrão que nós iremos notar que vai sendo repetido em vários lugares do Evangelho, esta preocupação de escrever, de apresentar diálogos de Jesus, os sinais que Jesus faz ao longo do Evangelho. Nós estamos ainda nesta primeira secção, que inicia no capítulo 1, versículo 19, e vai até ao fim do capítulo 12, e aqui há também momentos diferentes nesta primeira secção. Nós já tínhamos visto o primeiro capítulo, em que então somos como que apresentados de uma outra forma quem é Jesus. Há um testemunho da parte de João, em que ele diz que aquele que vem após ele é maior do que ele. Depois de João faz uma nova afirmação enfatizando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Nesse sentido, a ideia de remissão de pecado está ali presente e vai mais à frente do que o próprio batismo que João fazia, batismo para arrependimento, porque aqui há perdão e também a questão de vida eterna em Jesus Cristo. E depois, o resto do capítulo, nós então vemos que Jesus começa a ter alguns discípulos. Notem que alguns discípulos de Jesus tinham sido já anteriormente discípulos de João. Portanto, a ideia de que João veio mesmo preparar o caminho para Jesus, João Batista neste caso, está mesmo patente neste Evangelho, porque alguns dos discípulos de Jesus já tinham sido antes como que preparados para serem seus discípulos através da mensagem de arrependimento de João Batista. O capítulo 2, 3 e 4, então nós notamos aqui o início do ministério de Jesus e vimos alguns pontos. O seu primeiro milagre em Caná da Galileia, os eventos no templo, em que ele purifica o templo e também ele próprio é o próprio templo e vai substituir o templo com aquela afirmação de que iria reedificar o templo em 3 dias. Tivemos também aquela questão de fé, de pessoas que criam, mas Jesus não confiava nelas, portanto uma fé inadequada, e ainda que nós tentamos fazer diferença de palavras, de crer, João não faz distinção das palavras no sentido de crer, porque não é uma questão de palavras, é uma questão de atitude, de relacionamento,
de fé para salvação. Então, e isso também eu creio que é importante, nós temos esse cuidado quando falamos a alguém acerca de Jesus, quando encorajamos alguém a crer, que não seja apenas um crer destas situações do fim do capítulo 2, mas que seja sim um crer de toda esta mensagem que o João quer dar no Evangelho e levar-nos a crer de facto quem é Jesus, no sentido de resultar para a vida eterna. Depois, ainda neste grupo, temos no início do capítulo 3 a conversa, o diálogo entre Jesus e aquele principal dos fariseus chamado Nicodemos, e temos então um comentário que está ali de João Batista, e não é um comentário de João do Evangelho, peço desculpa, no número 6, é um comentário de João, autor do Evangelho. Depois então temos também um testemunho sobre Jesus, de novo um comentário de João, e depois temos no capítulo 4 a questão da mulher samaritana. Ainda no fim do capítulo 4 nós temos então um segundo sinal que Jesus opera ali na Galileia, que é a cura do filho de um oficial do rei. É um milagre, é um sinal que afinal acontece, é verdadeiro, há o resultado, mas como que não é visível aos olhos naquele próprio momento. E mais uma vez quero ressaltar que tem ali João Batista, mas não é João Batista, o que temos ali nos slides, no 6, 7 e 8, então é do próprio autor do Evangelho, é apenas de João. Então hoje iremos ver uma nova secção que começa aqui no capítulo 5. O que agora está a acontecer daqui em diante é que João vai começar a ressaltar oposição que se levanta contra Jesus. Já vimos quem é Jesus, ele vem, é identificado por João Batista, isto além daquilo que foi já mencionado no prólogo, logo no início, João, iniciando o seu evangelho, afirma a divindade de Jesus, sendo o verbo o próprio Deus, que se faz carne e habita entre nós. E vemos então a glória de Deus, ela agora fica disponível, aquilo que Moisés queria ver finalmente é visível em Jesus, temos essa informação no prólogo, e depois então temos esta apresentação ou identificação de João Batista acerca de quem é Jesus, os seus discípulos e os seus primeiros sinais que identificam como aquele de quem todo o Antigo Testamento falava. Já temos a mensagem de vida com Nicodemos e com a mulher em Samaria. Vemos também a necessidade de crer na palavra, naquilo que Jesus diz, como no Antigo Testamento já era necessário crer naquilo que Deus dizia, e temos já agora uma referência em Gênesis 15:6, na conversa entre Deus e Abraão. Abraão creu naquilo que o Senhor lhe disse, isso foi-lhe imputado como justiça, então agora também a necessidade de crer naquilo que Jesus disse. E crendo naquilo que Jesus disse, este oficial do rei vê então finalmente o seu filho curado, o seu filho vive, apesar de ele não ter visto o milagre acontecer naquele momento, mas creu nas palavras de Jesus. Isto estabelece o contraste entre os sinais e a fé daqueles que creem só nos sinais e aqueles que creem na palavra que Jesus diz. E este sistema vai ser desenvolvido ao longo do Evangelho também. Então, no capítulo 5 temos duas secções, os primeiros 15 versículos, há uma cura agora no tanque de Betesda, também uma forma subtil, quase que não se percebe o que acontece ali, aos olhos humanos, e temos então no versículo 16 e seguintes a oposição que se começa a levantar ao ministério de Jesus. Aqui, então, é a resposta que Jesus dá a estes judeus, estes líderes religiosos judeus que se opõem por razões de lei. Eles não identificam Jesus, apesar dos sinais, como aquele de quem o Antigo Testamento falava. E Jesus argumenta com eles com razões bastante fortes, com razões de peso. Então, vamos ler o texto e vocês podem seguir a leitura também nas vossas Bíblias de João, capítulo 5. Passados estas coisas, portanto, a conversa com Nicodemos, a mulher em Samaria, a cura do oficial do rei,
Havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à Porta das Ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que estivesse. E estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque enquanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus não se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Porque assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem quer. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o filho do modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós,
porque não credes naquele que ele enviou. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de facto cresces em Moisés, também crerias em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creres nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Então, esta é a resposta que Jesus dá aos judeus, que começa aqui já uma perseguição para Jesus. Então, aquilo que tínhamos estado a ver nos textos anteriores, Jesus está na Galileia, a zona ao norte, a laranja no mapa, onde havia a cidade de Caná, então onde a água transformada em vinho, houve aquela conversa com os galileus e o filho do oficial, o oficial do rei foi ali pedir para que o Senhor curasse o seu filho, e junto ao mar da Galileia temos também Cafarnaum, onde esse oficial residia. Quando lemos que Jesus subiu para Jerusalém, de novo aquela ideia que Jerusalém era o lugar mais alto daquela região. Esta expressão de subir tanto tem a ver com a ideia geográfica, porque o mar da Galileia está abaixo do nível do mar, mas também subir para Jerusalém, não apenas geograficamente, mas também porque era o lugar do templo. Jesus faz de novo o percurso para o sul, então subindo a Jerusalém. Não temos aqui no texto uma informação se ele atravessou ou não o Jordão, não passando pela região de Samaria. De qualquer forma, é em Jerusalém, numa festa, que ela não está identificada no Evangelho. Há várias opiniões sobre esta festa dos judeus, mas João não se detalha a identificar essa festa. O resumo dos eventos que nós temos aqui, então, é um homem que está doente há 38 anos. Jesus faz uma pergunta aparentemente estranha, se ele quer ser curado. O homem explica a situação dele, não responde Jesus afirmativamente, eu quero ser curado, mas explica que não consegue chegar a tempo quando a água é agitada. E Jesus não diz está curado, não temos uma narrativa que diz que Jesus tocou nele ou alguma coisa do género. Jesus apenas o manda levantar, enrolar a sua cama e ir embora, andar. E o que temos é que o homem percebe que está curado. Então, outra vez é um sinal, usando a linguagem de João. Portanto, é um milagre que Jesus faz, quase que dá a entender que passa ali despercebido. Então nós podemos imaginar este tanque, a arqueologia descobriu, com os 5 pilares, de facto, são 2 tanques, e a água era canalizada para lá, e pensa-se que também havia uma fonte que alimentava um dos tanques. Essa fonte seria intermitente, portanto não estaria a jorrar água continuamente, mas de vez em quando essa água vinha por causa da forma que a nascente estava, e então quando a água vinha, essa água seria agitada possivelmente. De qualquer forma, o homem diz que não conseguia chegar por causa da sua doença, não tinha quem o levasse, e então ele, como estaria ali à espera, não se sabe muito bem do quê, porque ele não conseguia ter capacidade para chegar à água atempadamente. Mas o que é interessante é que o homem percebe que está curado. Então, se nós imaginarmos aquele espaço com várias pessoas, com várias enfermidades, e há um diálogo entre 2 pessoas, Jesus e este homem, não há nada visível que o texto pelo menos nos diga que se nota que aconteceu ali uma cura. A única coisa que se percebe, que segundo o texto, é que o homem de repente percebe que está bem.
Ele tinha uma doença, não temos a especificação qual era a doença dele, ele tinha uma doença e de repente o homem percebe que está bem. E aquele que lhe tinha dito para enrolar a cama, para pegar na cama e andar, ele percebeu que estava bem, ele fez isso, pegou na cama e andou. Portanto, o que pode ter havido é uma admiração de olharem para aquele homem doente, que talvez tinha dificuldades em se movimentar, em pegar na cama e andar. Agora, aquele homem, de repente, sem ter ido ao tanque da água, no sítio onde ele estava, levanta a cama e vai-se embora. O que aconteceu, eu não sei, eu tento me colocar ali numa posição de espectador, e quase que fica a pergunta: o que é que será que aconteceu a este homem para de repente levanta-se e vai-se embora? Aconteceu alguma coisa? Seria um charlatão? Não sei a quantidade de coisas que poderiam ter ali acontecido. Mas depois de toda esta narrativa que João dá, há uma pequena frase que ele deixa, e que era sábado. E essa pequena frase, ela que vai dar a entrada, ela que vai permitir todo o discurso a seguir que Jesus faz aos judeus. É que o problema não era Jesus ter feito isto. Dá a ideia que o problema era isto ter acontecido num dia de sábado. Isso sim poderia ser um problema, seria um transtorno para os judeus. Aliás, os versículos seguintes, o versículo 16 diz: os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. João, ao escrever a ideia, estas coisas, está a levantar que este caso que Jesus fez num dia de sábado de curar este homem não é um caso isolado. E outra vez lembramos que no fim do Evangelho, João diz que não escreveu tudo o que Jesus fez. Selecionou alguns sinais para que nós possamos crer quem é Jesus. E este é um dos sinais que João selecionou. Então, outros teriam ouvido, e no sábado também. E isto começou então a causar este mal-estar dentro dos judeus. Porquê? Porque eles estavam mais preocupados com uma observância da lei, de regras, de costumes, do que propriamente até, como este caso indica, com o bem-estar da pessoa. Eles não ficaram minimamente preocupados em tentar perceber quem era Jesus, como é que ele tinha feito isto, quem era Deus para ele, como é que ele falava com Deus. Não há nada aqui que transparece no texto. O problema era apenas que Jesus estaria a transgredir um dia sagrado e mandou o homem fazer alguma coisa que, segundo os seus apontamentos da interpretação da lei, isso não seria permitido fazer, como carregar a cama e ir embora, porque ela teria um peso que não seria permitido para o homem carregar num dia de sábado. Então a palavra sinal não é mencionada também, neste caso, mas todos nós conseguimos perceber que alguma coisa de milagroso, um sinal de quem é Jesus, aconteceu aqui. Então também nós vamos perceber que aqui começa a despoletar esta animosidade que vai de facto levar à morte de Jesus, este sentimento de ódio e de quererem matar Jesus. Ele começa aqui a nascer e vai culminar na sua própria morte, então, 18 meses mais tarde. Alguns destaques que este texto tem e que nós poderíamos tomar aqui em consideração. Entretanto, eu vou fazer uma pausa para ver se alguém tem uma questão que queira colocar. Por favor, podem fazer as vossas perguntas, se quiserem. Não sei se há alguma no bate-papo, creio que não. Mas se alguém quiser levantar alguma questão não, agora... No bate-papo não há nada. Ok. Então, alguns destaques que nós temos aqui. De novo, a unidade entre Jesus e o Pai. A forma como Jesus responde a estes judeus começa com esta expressão: meu Pai trabalha até agora. E notem no versículo 18 que lemos assim: por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Portanto, se nós no versículo 16 lemos que eles perseguiam Jesus, nós no versículo 18 já percebemos que a intenção é para matar Jesus. E a razão
já ultrapassa aquela questão que tinha mencionado, que era sábado. Diz que não somente violava o sábado, mas também dizia que era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, num conceito judaico desta época, Jesus, ao referir-se desta forma, com esta linguagem acerca do seu pai, ele estaria a fazer-se igual a Deus. Isso era uma heresia em Israel. Não poderia passar pela cabeça de nenhum ser humano afirmar-se como Deus. E é isso precisamente que João também quer enfatizar. Então, este tema da unidade entre Jesus e o Pai, de eles serem um, o mesmo Deus, e notem que há aqui uma série de características, aquilo que Deus faz, o Filho faz. A honra que é para o Pai é para o Filho. Há uma série de afirmações que Jesus diz, em que realmente não há diferença entre ele e Deus. Deus faz uma coisa e Jesus faz aquilo que Deus faz. A honra é a mesma. O Pai ressuscita e vivifica os mortos. O Filho também vivifica a quem quer. Portanto, há uma série de características que Jesus está a dizer a estes homens que são de Deus e ele também as tem. Ele faz precisamente as mesmas coisas. Ora, este discurso que nós temos aqui, ele concorda e encaixa muito bem no nosso prólogo quando lemos que Jesus era Deus. Ele criou todas as coisas. Portanto, se temos um dia de sábado na narrativa de criação, é porque o próprio Jesus, tudo foi feito por ele é também o criador do sábado. Então não está a transgredir uma regra de um terceiro, ele apenas está a fazer a interpretação correta do dia de sábado, que é fazer bem. E nós então temos aqui também, se calhar, alguma coisa que podemos pensar nas nossas interpretações, como é que nós olhamos por vezes para algumas coisas, porque aqui havia a grande preocupação de transgredir regras de letra e ficava fora a regra do espírito que dá vida. Outro tema aqui bem desenvolvido é que o Filho é vida, ele tem vida em si mesmo e dá vida a quem ele quer. E isto vemos no versículo 26 e também notamos que está no prólogo, em João 1,4. Nele estava a vida e depois lemos também que a vida era a luz dos homens. E este tema da luz, que é aqui desenvolvido de novo, mais à frente no versículo 34 a 37, ele também está mantido no prólogo, fazendo um contraste em que Jesus é a luz, o verbo é a luz, João vinha preparando a luz. Também a questão de que a vida eterna é pela fé, e onde notar que várias vezes neste texto é repetida a ideia de vida eterna. Ela vem no versículo 39, com a preocupação dos judeus examinarem as escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna. Ela vem mencionada no versículo 24 de forma positiva, que quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, este tema já está também no prólogo. A questão da ressurreição, somos aqui introduzidos, que vai ser mais tarde desenvolvido no fim desta primeira parte do Evangelho, com a ressurreição de Lázaro, em que Jesus faz a afirmação que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Mas aqui já temos uma antecipação disso, que vai depois, obviamente, culminar com a própria ressurreição do Senhor Jesus. E também a questão da glória de Deus. No prólogo, tínhamos lido que tínhamos visto a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Agora ela é visível. E aqui há um contraste. A glória que estes homens querem ver não é a glória de Deus, mas eles querem receber glória uns dos outros. Então até esta dedicação, este estudo da Escritura que eles fazem, tem em vista não glória de Deus, mas tem em vista a sua própria glória. Aqui nós também temos que entender uma coisa. Nenhum deles, eu creio, e aqui estou a dizer o que eu creio, nenhum deles iria dizer abertamente: eu fiz um estudo da Misná ou de Gênesis ou de qualquer outra coisa porque eu quero ter a vossa glória. Nenhum deles iria usar esta expressão, certamente. Certamente eles iriam usar a expressão que estariam a estudar e a ver detalhadamente todas aquelas regras porque queriam antes a glória de Deus. Certamente este seria o discurso deles. No entanto, Jesus está a falar não daquilo só que eles dizem, mas porque ele conhece os corações. E eu, ao ler este texto, eu questiono-me
até que ponto nós não deveríamos parar, meditar e refletir aqui se não podemos correr riscos semelhantes. Mas estes são os temas que estão aqui a ser apresentados também então por Jesus e que estão também dentro do próprio prólogo. Já no fim desta secção, Jesus menciona Moisés, e aqui temos algo bastante interessante. Jesus não está a falar para desconhecedores do Antigo Testamento, ele está a falar para pessoas do Antigo Testamento. E Moisés era o ícone, se há profetas, se há lei, se há um livro que Deus tem falado aos homens, neste contexto, Moisés era esse ícone que representaria todo o Antigo Testamento, então em especial os primeiros 5 livros, Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. E Jesus aborda Moisés de uma forma muito interessante. João já usou até aqui a palavra sinais. E quando nós estamos a pensar nesta questão de Moisés, voltando atrás para o livro do Êxodo, o capítulo 4, eu tenho aqui alguns versículos, eu vou ler antes no versículo 1, mas é muito interessante quando Moisés está a falar com o Senhor e Deus o manda voltar ao Egito para libertar o povo. Então nós temos que, assim o versículo 1, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na tua mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante da sua carne. Versículo 8. Se eles não te crerem nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás a água do Nilo. E então temos ali instruções de remarás na terra seca e a água do rio tornou-se em sangue sobre a terra. É interessante aqui que Moisés tinha alguns sinais da parte de Deus para que eles pudessem identificar que Moisés vinha de Deus. Esta narrativa aqui, basicamente, Moisés está a dizer assim, ok, eu vou lá e vou falar, mas se eu falar, eles não vão acreditar em mim. E Deus dá a Moisés alguns sinais para ele dar ao povo. E a lógica é esta, tu não vais apenas falar, vai ver sinais que te vão dar a credibilidade. E o que vai acontecer, eles vão perceber que não és tu, porque não és um mágico, mas que é Deus que está contigo. Também, depois, mais à frente, no 28 até o 31, relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor, com as quais o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então se foram Moisés e Arão e juntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Ora, isto é muito interessante porque não temos estes detalhes todos em João, mas temos que ter em mente que quem Jesus fala conhece esta história do Êxodo. Quando é dito Moisés, eles sabem que Moisés não entrou ali um aventureiro a ver como é que as coisas vão dar. Ele estava acreditado com sinais da parte de Deus, e esses sinais eram evidência de que Moisés tinha sido enviado ao povo de Deus para libertar o povo de Deus, e diz o versículo 31, e o povo creu. E porque creu, diz também o fim do versículo, inclinaram-se e adoraram. Então, houve uma resposta positiva de fé, através dos sinais, mas que não ficou só focada nos sinais, esta resposta de fé, ela tornou-se em adoração e louvor a Deus. Dá a ideia que aqui o que era esperado era a mesma coisa, porque quem estava agora entre este povo de Deus era maior que Moisés. E tinha sinais a demonstrar como as suas credenciais de que vinha de Deus. No entanto, em vez destes líderes
terem a mesma atitude que houve no Egito e crerem que Moisés era enviado de Deus, e neste caso crerem que Jesus era enviado de Deus, o que acontece é perseguição para matar aquele que é enviado de Deus. Ou seja, nem a evidência dos sinais é suficiente, digamos assim, para convencer corações empedernidos. E temos aqui um contraste tremendo. É que estes corações empedernidos não são de ateus, não são de pessoas que negam a existência de Deus, não são pessoas que dizem que a Escritura era escrita apenas por homens. São pessoas que acreditavam que a Escritura tinha sido dada por Deus a Moisés, que era a revelação de Deus para eles. E são precisamente estes corações que aparentemente têm fé e creem, que rejeitam os sinais que deviam levá-los a reconhecer nova libertação de Deus e responderem em adoração. E notem que este tema de adoração já tinha sido abordado em João 4, no encontro com a mulher de Samaria. Deus procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Mas não é essa a resposta que nós temos aqui. E João 5,24 tem então uma boa síntese. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Temos agora aqui de novo esta ideia que já aconteceu com o filho do oficial do rei. O filho do oficial do rei creu na palavra de Jesus, creu. E já temos ali como que um anúncio daquilo que acontece. O filho dele passou da morte para a vida. E temos aqui mais uma evidência de um sinal que mostra quem é Jesus. Então, Jesus diz assim no versículo 46, que Moisés escreveu a respeito dele. Possivelmente temos aqui uma citação também do Êxodo, onde nós lemos: o Senhor teu Deus, isto é em Deuteronômio, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Este profeta, e não apenas este texto, mas todo o Pentateuco, Jesus está a dizer, tudo falava sobre ele. Possivelmente este profeta mencionado em Deuteronômio, então como que pode estar aqui na mente de Jesus e de João esta palavra de Moisés, identificando Jesus como este profeta que haveria de vir. Então, termino aqui. Então, vamos dividir-nos agora em pequenos grupos e depois ainda teremos mais uma parte final que o Paulo Oliveira tem para falar, mas de qualquer forma agora dividimos-nos e podemos debater uma pergunta que já está aí no bate-papo, com os versículos inclusive, para podermos debater. Talvez dividimos em 2 grupos, não sei quanto é que tinhas dividido, Ruth? Está em 2. É? Ok, então vá. E vamos debater essas questões que estão aí, depois voltamos, está bem? Nosso grupo, voltamos no nosso grupo, alguém ficou ao meio que estava a falar, mas acontece, por vezes assim. Então, quem é o grupo que quer partilhar primeiro? Eu não tomei nota mais uma vez quem é que era o primeiro grupo e o segundo, por isso estão à vontade. Posso começar? Eu sou do Então, grupo do podes Paulo, começar, da Ruth. Alexandre de Almeida. Faz favor. Boa noite, primeiramente, para quem eu Boa noite. não devo boa noite. A primeira questão ali, então, quais os erros dos judeus? A gente levantou ali diversos pontos. O primeiro ponto, que eles não compreendiam realmente a lei. Eles não entendiam os sinais de Jesus verdadeiramente e a divindade de Jesus. Se preocupavam com a glória deles próprios, acima de tudo, eram muito orgulhosos. Desculpa, eu não lembro qual o versículo, mas tem um versículo que fala que eles não... o versículo 42, que fala ali que eles não tinham o amor de Deus. Também foi falado que é impossível crer nas Escrituras, crer em Moisés e crer em Jesus sem esse amor, sem o amor de Deus. Prefere que eu responda a segunda pergunta já agora, ou vamos ver o outro grupo primeiro?
Não, podes responder tudo já, Alexandre. Posso responder tudo? Tá. E eu não sei se faltou alguma coisa ainda dos primeiros pontos. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Segundo, então, são de que formas podemos cometer os mesmos ou idênticos erros e como podemos evitá-los. Foi falado que é importante nós estarmos sujeitos a Deus todos os dias, ter a palavra de Deus permanente em nós. Importante também um ensino adequado e com aplicação, e não somente um ensino legalista. E quer acrescentar o último ponto ali teu, Paulo, por favor, que tu tinha comentado sobre a questão da aparência ali. No som. Ligar o meu som. Foi a questão de que eles, quando viram o homem a carregar o leito com saúde, isso não foi importante para eles, verem o homem com saúde, mas notaram algum problema que ele estava a carregar uma coisa pesada num dia de sábado, e isso não podia acontecer. E talvez nós, se calhar, às vezes fazemos juízos desses, e o exemplo que eu dei, por exemplo, a ver alguém, se calhar mais jovem, e está a louvar a Deus com coração sincero, mas se calhar tem a roupa vestida que nós não gostamos nada. E talvez em vez de darmos glória a Deus e por aquela pessoa ter um coração sincero diante de Deus, somos capazes de dar um raspanete ou uma crítica, porque aquela roupa não é adequada para o sítio onde está ou qualquer coisa do género. Não sei se era esse que... Era esse ponto aí. Bom, essas são as nossas respostas, então. Ok, terminaram então. Obrigado pela vossa partilha. Do outro grupo, o porta-voz é o Pedro Costa. Tens que ativar o micro, Pedro. Ok. Acho que já está. Agora está, sim. Ok. Mais uma vez, apesar de várias tentativas, tentei arranjar sempre mais alguém, mas calha-me sempre a mim e cá estou mais uma vez. Portanto, relativamente aos erros, foi mencionando o facto de não crer em Jesus, de olhar mais para a palavra do que olhar para Jesus. Eram realmente pessoas mais legalistas e também olhavam para a lei como de uma forma literária e não como uma forma real, ou seja, Deus realmente habitando no seu povo. Portanto, para eles, apesar realmente da Bíblia falar exatamente sobre isso, eles nunca imaginaram Deus realmente a viver no meio através dos sinais de Jesus. Estamos habituados, relativamente depois à segunda pergunta, como é que nós no dia de hoje podemos aprender também com estes erros, e uma das coisas que nós mencionamos foi que nós estamos habituados a rituais, às vezes a práticas, e não deixamos que o mesmo Deus, portanto da mesma maneira que se manifestou fisicamente através de Jesus, nós agora temos o mesmo Deus através do Espírito Santo, ou através dos dons do Espírito, onde contra estas coisas não há lei, e às vezes não damos essa liberdade nesse sentido. Manifestamos também que o homem que estava naquele tanque já lá estava antes de nascer Jesus. E então nós, ao não darmos essa liberdade ao Espírito para que esses sinais sejam manifestos e que realmente Deus se manifesta diariamente, também por diversas formas, e nós muitas vezes não estamos atentos a esses sinais. Também mencionamos que por vezes podemos nos ocupar mais com as escrituras do que o autor das escrituras. Ou seja, interessamos-nos mais pelo livro do que pelo Deus do livro. Portanto, há mais um estudo interno do que às vezes uma prática exterior para a salvação dos homens. Portanto, foi basicamente isto que nós falamos de uma forma resumida. Obrigado, irmãos, pelo vosso debate nos mini-grupos e por a partilha.
sempre conseguimos buscar mais alguns pontos de edificação e de aprendizagem para cada um de nós. Vou passar a palavra ao Paulo Oliveira para ele poder continuar e terminar o estudo. Força, Paulo. Tens de ligar o micro, Paulo. Ok, desculpem. Eu não vou ter slides agora, mas queria-vos convidar a olharem para estes últimos versículos. Portanto, até ao 37, Jesus está a falar do testemunho do Pai, e depois então ele dirige-se a partir do 38 especificamente a estes judeus. E há aqui uma série de coisas, olhando para nós hoje, que me deixam preocupado em relação não a estes homens, que eles já morreram, a situação deles, para bem ou para o mal, já está resolvida, mas em relação a nós. Então, há uma série de contrastes. Eles examinavam a palavra, estudavam a palavra, tinham a palavra, memorizavam a palavra. Portanto, fariseus conheciam textos de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, por aí fora, sabiam textos de cor, capítulos de cor. E há um contraste. Jesus sabe disso deles, eles sabem isso, mas Jesus diz que a palavra não está permanentemente neles. Por um lado, há a ideia que eles conhecem a palavra e a palavra não está neles. E há um texto que diz, que nós citamos: guardei a tua palavra no meu coração. Mas até que ponto a palavra está eu estou a imaginar Jesus ter esta conversa connosco, ok? Porque estes homens justificavam-se a si próprios. Tudo aquilo que Jesus diz aqui que eles não têm, eles afirmavam que tinham. E estavam convencidos que tinham. Eu creio que este é o grande dilema deles. Nicodemos, por exemplo, se lembram, quando vai falar com Jesus, ele diz assim: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele não sabe quem é Jesus, mas ele faz esta afirmação. Ele, como homem religioso que era, ele percebia: o que este homem faz vem de Deus. Mas agora entra aqui um conflito humano. E o que estes homens têm é um conflito com eles próprios, com o seu próprio ser. O que é que eles procuram? A sua própria glória, o seu estatuto, a sua reputação, o seu conhecimento. E fica a pergunta: até que ponto nós hoje estamos agarrados ao nosso estatuto, à nossa reputação, à maneira como os outros olham para nós, ao nosso lugar, ao nosso posto, à nossa autoridade, e queremos impô-la e queremos que os outros olhem para nós de uma determinada maneira, fazemos tudo para isso. Essa autoridade que temos, ela vem de Deus, é reconhecida, ou somos nós que forçamos e dizemos: eu estou aqui, por isso quem manda aqui sou eu, é como eu vou fazer as coisas, Deus incumbiu-me disto, eu é que vou fazer, e quem se opuser a mim está errado. Esta é uma forma que se calhar nós podemos ter nos nossos dias de buscarmos a nossa própria glória. Notem que Jesus não buscou tanto a sua glória porque ele que estava certo, quando lhe disseram que ele que estava errado e lhe fizeram perguntas, ele ficou mudo e deixou que o tirassem do seu lugar, que ele teria todo o direito, e deixou que o colocassem num lugar que não lhe era digno, a cruz. Até que ponto é que nós estamos dispostos a deixar que alguém nos coloque injustamente num local ou num lugar que não é digno para nós? E deixamos que isso aconteça a nós próprios, conscientemente, sem refilarmos, esperando a glória, o juízo e o reconhecimento de Deus, e deixando que os outros, se calhar, até triunfem. Eu não estou a falar dos que não conhecem Deus. Eu estou às vezes a falar de intrigas dentro de igreja, de mal-estar entre irmãos. Eu estar disposto a deixar que a minha reputação vá com alguma injustiça. Ou será que eu fico mesmo mais preocupado em reconhecer a glória de Deus do que a dos homens? Outra questão aqui que me preocupa, e foi lá notado no grupo,
é que estes homens, além de não terem a palavra permanente neles, apesar de a decorarem, de a ensinarem, de a terem memorizada, esta palavra não estava neles porque ela não produzia o efeito que era esperado. E o efeito que era esperado é o mesmo efeito que é característica de Deus. Já lemos em 3,16, Deus amou o mundo e entregou o seu Filho. Então a palavra em nós deve produzir amor e essa entrega de nós uns aos outros. E quando lemos aqui o versículo, que eu agora não consegui aqui olhar, mas ainda há pouco o Alexandre mencionou, é o 42, não tendes em vós o amor de Deus. E por vezes nós ficamos tão zelosos com os nossos próprios princípios, com os bons valores, com as boas práticas, com as boas regras, com as boas coisas em que fomos instruídos na palavra, que somos capazes de usar palavras amargas, duras, acutilantes, que matam a fé e o entusiasmo de outros para salvar o bom nome, a boa honra, os bons princípios. Acabamos por matar vidas ou afastar pessoas da igreja, de Deus, em prol de uma bandeira em que queremos mantê-la erguida em nome de bons valores e boas coisas. Não estou a dizer para ficar tudo desleixado, mas este era o caso que estes homens tinham. Notam que ele, em vez de adorarem Deus por aquilo que tinha acontecido, um homem doente ficou com saúde, eles, em vez de adorarem Deus por causa daquilo, eles foram dizer: tu estás a carregar uma cama no sábado, isso não se pode fazer, homem. É preferível ficares doente, quase que eu posso ler naqueles pensamentos, mais valia estares doente, não carregares a cama e não tinhas pecado. Portanto, e nós às vezes somos capazes, com zelo, com boas intenções, mas usar estas palavras duras e amargas ou ter estas atitudes uns com os outros. Procurar a glória de Deus. E, entretanto, também aqui um contraste muito grande que Jesus diz, e com isto eu vou terminar. Ele diz, no 45, quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Mas depois ele diz, se de facto cresceis em Moisés, criam em mim. E esta expressão ela é extremamente agressiva e forte. Eles não criam naquele em quem tinham posto a sua confiança. Portanto, é uma confiança de regra, de preceito, de norma, mas o fundamento, a base, que estava relacionada com a ideia de vida, de amor, de perdão, eles tinham rejeitado isso. E a regra das anotações da lei que eles tinham para observar, das coisas sagradas, o que pode fazer, o que não pode fazer, isso era mais importante do que qualquer outra coisa. E até que ponto nós não estamos a sofrer também os mesmos dilemas? Temos colocado confiança em coisas que em si mesmo são boas e devíamos questionar a nós próprios, se calhar não ouvimos de Jesus, que nós não cremos nelas. Portanto, se eu disser, eu tenho colocado a minha confiança nisto, não significa que eu creia nisto, porque estes homens colocavam a sua confiança em Moisés, segundo Jesus, e não criam no próprio Moisés. Em jeito de conclusão, estes dilemas não são apenas abstratos, eu não vou ser muito explícito, mas hoje mesmo eu tive um telefonema e alguém me perguntou se ele era uma determinada igreja. Eu disse não, mas não é a igreja. Eu disse, não, é outra. Perguntei a razão, ele queria ralhar. Ele queria ralhar com as pessoas daquela igreja. Qual era a razão? Hipocrisia. Ele ralhou comigo e disse, o senhor desculpe estar a ouvir isto, mas eu tenho que dizer estas coisas. Isto não se faz. Pessoas que dizem, e isto assustou-me em especial quando eu estava a preparar este estudo, pessoas que dizem que fazem estas coisas, que lidam assim comigo e dizem que amam a Deus e obedecem a Deus, ele estava extremamente zangado. Graças ao Senhor, ele fez uma distinção entre as pessoas e Deus. Mas por vezes fica tudo no mesmo pacote. Aquilo que nós transparecemos, por vezes as pessoas dizem
Deus é assim e afastam-se. Eu queria convidar de novo, não agora, mas mais tarde, a lerem estes versículos e se calhar fazer aquela oração do Salmo. Sonda o meu coração. E ver até que ponto estas questões que Jesus está aqui a dizer a estes homens, até que ponto Jesus não está a dizer a nós. Eu incluído. Obrigado, Paulo, pelo estudo de hoje. Dar oportunidade só se algum irmão quiser pôr alguma questão, pode pôr. Vamos terminar então orando a Deus. De qualquer das formas, dizer o que disse no início, que nós vamos estar durante este mês de abril de férias da Páscoa. Isto porque é sempre uma altura de mais atividades nas nossas igrejas locais onde pertencemos, com ensaios e atividades mesmo, por isso vamos deixar o tempo mais disponível para que os irmãos possam fazer tudo isso de uma forma calma e tranquila. Na primeira segunda-feira de maio regressamos e continuamos o Evangelho, os estudos do Evangelho de João. Lembrar também que está tudo gravado lá no site, no canal do YouTube da CIP. Se quiserem recordar, fazer alguma revisão do estudo ou dos estudos. Vamos ter uma palavra de oração e depois eu vou deixar um tempo para alguns anúncios que possam existir.